Nós estamos iniciando hoje uma série de sermões no mês de outubro, baseado num livro do John Stott. Alguém aqui já leu algum livro do John Stott? Por favor, levante a mão, quem já leu, muito bem. Excelente autor. Recomendo você adquirir os livros do John Stott e você se alimentar daquilo que Deus tem falado através da vida desse servo de Deus, que já não está mais entre nós. Mas esse livro chamado O que Cristo Pensa da Igreja, é baseado nesse livro, especialmente, que nós vamos discorrer no mês de outubro a respeito da Igreja do Senhor. É muito importante a gente pensar nisso, porque muito se tem falado sobre a igreja, e eu acho que vocês estão ouvindo muitas críticas sobre a igreja, nunca foi diferente. Há épocas em que a crítica é mais ácida, há épocas em que a crítica é mais contundente, é mais forte, e há épocas em que se ameniza essas críticas, mas a crítica sobre a igreja sempre veio, e é muito importante a gente ouvir o que as pessoas estão falando sobre a igreja, ou o que elas pensam sobre a igreja. É muito importante ouvir você, que faz parte da igreja, e saber o que você pensa sobre a igreja. É importante ouvir a sua opinião. É importante pensar e saber o que vai na sua cabeça a respeito da igreja. Isso é muito importante. Como também é importante nós estarmos ouvindo o que os nossos amigos falam sobre a igreja, especialmente aquelas pessoas sérias, que têm realmente uma contribuição, que fazem análises sérias, não é crítica pela crítica, não é só criticar, mas são análises importantes, são leituras importantes que os nossos amigos fazem. E a gente precisa ouvir e prestar atenção sem se defender. Não defenda a igreja. A igreja não precisa da minha e nem da sua defesa. Eu tenho dito aqui a vocês, já está caindo num lugar comum, eu tenho dito a vocês... Ele é o meu assistente, nós temos que ter só um pouquinho de paciência. Eu tenho dito a vocês, e tem caído quase em lugar comum, eu tenho dito a vocês, o Evangelho não precisa de defesa. O Evangelho precisa de gente que assuma o Evangelho, que encarne o Evangelho e deixe o Evangelho ser verdade na vida dele. A maior defesa do Evangelho é uma vida cheia de testemunho, é um homem cheio do Espírito, é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. O Evangelho não precisa de defesa. Amém, meus irmãos? Está todo mundo acordado aqui, todo mundo comigo? Glória a Deus. Então, é importante a gente ouvir o que os nossos amigos têm para falar sobre a igreja, porque a gente vai ouvindo, não é? Recentemente, fizemos no ano passado uma série chamada, também baseada num livro de John Stott, falando aquele livro que diz, ouça o Espírito, ouça o mundo. A gente precisa estar com os ouvidos atentos e ouvir a dor dos nossos irmãos, a dor da nossa família, a dor dos nossos amigos. E aí a igreja entra com uma mensagem, entra para ser bênção na vida dessas pessoas e não motivo de chacota. Não é verdade? E não motivo da última piada que saiu no Reels. E não motivo de vergonha. Não é como alguns têm até vergonha de dizer, olha, eu estou indo na igreja, parece que é quase um agente 007, fala isso com medo incrível. Agora, acima de tudo isso, mais importante do que a visão, a minha visão, a sua visão, a visão dos nossos amigos, o mais importante é conhecer, é saber o que Jesus pensa sobre a igreja. O que o Senhor Jesus pensa sobre a igreja. Isso é muito mais importante, porque afinal, Ele é o fundador dessa igreja. Ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o juiz da igreja. Por isso a igreja é algo maravilhoso. Quando a gente começou na Betânia, quem está conosco aqui desde o Lago Igapó, passando pela rua Silvio Pegoraro, depois passando pela Higienópolis, e que estão aqui conosco desde o início, Glaucio, você que está desde o início com a gente lá, lembra-se que eu falei muitas vezes aqui que a Betânia seria uma igreja para quem não gosta de igreja. Às vezes os amigos conversam comigo dizendo, e aí, mas como é que é esse projeto? Eu falo, olha, eu falava, né? A Betânia é uma igreja para quem não gosta de igreja. Alguns até achavam interessante, mas depois pensando, avaliando, analisando, pesando, refletindo, mais uma vez, a igreja é algo maravilhoso.
A igreja é algo de Deus. Jesus deu a vida na cruz pela igreja. Foi pela igreja que Ele deu a sua vida na cruz. Então a gente não tem que ter vergonha da igreja. Nós temos que amar essa igreja. E aí é preciso fazer, obviamente, uma distinção entre o que é uma corporação humana, o que é uma organização e o que é um organismo. Temos que fazer uma distinção entre o que é uma igreja de I minúsculo e de I maiúsculo. Nós temos que fazer uma distinção entre igreja, corpo vivo de Cristo, família de Deus, edifício de Deus, com relação ao CNPJ, por exemplo. Uma coisa é o CNPJ, é um número frio, uma inscrição. Uma outra coisa são pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, famílias. E a igreja são aqueles e aquelas que foram pinçados pelo amor de Deus, aquelas que foram tocadas pelo amor de Deus, aquelas que foram alcançadas e ouviram a voz do Espírito Santo e entregaram e se renderam ao Senhor Jesus, reconheceram-se pecadores, reconheceram-se incapazes de resolver o problema do pecado, incapazes de resolver o próprio problema do pecado na sua vida. E aí você se rendeu ao Senhor Jesus, se entregou a Ele. A partir desse dia você começou a fazer parte da igreja de I maiúsculo. Interessante que quando você olha o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas de Paulo, de Pedro, as pastorais que eu estou falando, Tiago, como nós acabamos na semana passada, aquela viagem maravilhosa na epístola de Tiago, mas outras epístolas, também o outro irmão de Jesus chamado Judas, quem sabe um dia a gente fala sobre ele aqui, tem apenas um capítulo, aquela epístola de Judas, eles todos falando sobre a missão da igreja, o propósito da igreja, a importância da igreja, colocando isso muito claro. Mas é com o apóstolo João que o Senhor Jesus tomou a decisão de ditar para João o que ele pensa sobre as igrejas. E ele manda carta para 7 igrejas. As 7 igrejas das quais ele manda a sua carta, elas estão na Ásia Menor. E é interessante observar esse ponto, porque aqui tem algumas igrejas que a gente não conhece, a gente não ouve muito falar delas, a não ser aqui em Apocalipse. Porque a gente está acostumado a ouvir falar da igreja de Filipos, de Colossos, da Tessalônica, a gente está acostumado com essas igrejas, com exceção de Éfeso, que é a nossa primeira igreja que nós vamos tratar hoje aqui. As demais são um pouco desconhecidas para nós, a gente não conhece muita história. Mas aí a gente ouve Jesus falando delas, porque Jesus conhece essas igrejas. No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 11, nós temos essa descrição. Uma ordem de Jesus. Jesus conversando e se revelando a João, o apóstolo. O único que não morreu por martírio. O único de morte natural. O último sobrevivente. Os demais todos já tinham sido martirizados. Sobrara apenas João, que a esta altura ele está sendo pastor em Éfeso. Talvez por isso a primeira carta já foi dirigida a Éfeso. A outra razão pela qual deve ter sido a primeira também é porque ficava mais próximo da ilha de Patmos, onde então João estava exilado. Ele é um exilado político. Por que ele é um exilado político? Porque ele está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e que o imperador não é o Senhor. E quando naquela época havia o culto ao imperador, então João tornou-se uma ameaça para o império. E então eles pegaram aquele homem e o colocaram numa ilha, uma ilha prisional, e ali estava João na ilha de Patmos. Quando ele recebe essa revelação do alto, vem o Senhor Jesus, se apresenta para ele, e então ele disse: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, a estas 7 igrejas. Olha que interessante, a estas 7 igrejas. O 7 aqui representando totalidade, o 7 aqui representando universalidade, catolicidade, aquilo que alcança o mundo todo, que é um número cheio, um número completo. Vamos às igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos dizer juntos, ler de ponta a ponta, vamos juntos? 1, 2, 3, vamos lá. Éfeso,
Esmirna, vamos lá, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As táticas de Satanás nunca mudaram, sempre foram as mesmas para destruir a igreja do Senhor. Quais são? Primeiro, perseguição. Uma das estratégias de Satanás para destruir a sua igreja é a perseguição. E alguns de vocês vão dizer assim, bom, mas também é verdade que onde houve perseguição, houve um grande crescimento da igreja. Sem dúvida, sem dúvida. Mas muitas, não poucas, muitas igrejas foram completamente destruídas pela perseguição. Pela perseguição. Sabe o que significa isso? Pessoas que se entregavam a Jesus, eram batizadas na igreja, eram perseguidas até a morte, se não negasse o nome de Jesus. E muitos cristãos voltaram atrás. Você pensa que não? Muitos voltaram atrás, com medo de perder a vida. Quantas mães voltaram atrás na sua confissão? Quantos homens voltaram atrás na sua confissão ao ver a espada na garganta dos seus filhos pequenos, dizendo, ou você nega Jesus, ou você vai ter os seus filhos mortos na sua frente. E muitos irmãos tiveram que voltar atrás e retroceder, e eu não os julgo de forma alguma. A segunda coisa que Satanás usa para destruir a igreja é o engano, através dos falsos mestres, dos falsos profetas. E quando a gente fala em falsos mestres, em falsos profetas, a maioria, a tendência natural das pessoas é pensar em mestres de filosofias, de ideologias religiosas, de coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Em geral, no imaginário dos evangélicos está que o falso mestre é aquele que veio de uma outra religião e está tentando colocar na nossa comunidade os princípios da religião dele de origem, quando não é nada disso. Quando você lê a carta de Paulo aos Colossenses, você vê claramente a presença de falsos mestres, e esses falsos mestres são irmãos comuns como os outros. Então, qual que é a diferença? A diferença é que essas pessoas estavam pregando uma outra coisa que não era o evangelho de Jesus. Os irmãos estão me acompanhando? Era sempre Jesus mais alguma coisa. Isso é uma falsa ideologia. Você precisa ser salvo, Jesus te salva, mas além de Jesus, você precisa guardar o sábado, você precisa guardar toda a lei, você precisa se circuncidar. E nos nossos dias isso não é diferente. E a gente vê a presença clara de doutrinas religiosas fazendo uma verdadeira miscigenação, uma mistura, tirando a pureza do Evangelho de Cristo. A graça de Jesus nos basta, somente a graça, nada além da graça. Nós não precisamos de nada além da graça de Jesus sobre a nossa vida. De modo que o engano, os falsos mestres, é uma das armadilhas de Satanás. E a terceira é o pecado. O pecado. Eu e você fomos gerados em pecado. Nós somos dominados pelo pecado. E somente a graça de Deus, a salvação em Cristo, somente o sangue do Cordeiro, somente pelo poder do Espírito Santo é que eu e você temos graça de Deus para nos libertar da escravidão do pecado. Porque do pecado propriamente dito, nós só vamos nos libertar quando nós saímos deste mundo. Quando chegar o nosso dia. Mas até lá eu e você ainda estaremos brigando, há uma luta, uma guerra dentro de nós. Há uma coisa aqui dentro chamada carne, natureza humana. E a tendência da natureza humana é pecar contra Deus, é fazer o próprio projeto, é não depender de Deus. Então a mistura, a soma da perseguição com o engano e mais o pecado que é dentro de nós, isso vai resultar, isso é igual a esfriamento espiritual. E aqui o Senhor Jesus, quando olha para a sua igreja, provavelmente aqui nós estamos falando do ano 80, 90, mais ou menos isso, e o Senhor Jesus vê que a sua igreja está debaixo de grande perseguição, e que todo o inferno está se levantando contra a sua igreja, a sua noiva, então ele mesmo pessoalmente se apresenta a João e diz: você vai escrever para eles que eu estou vendo, eu estou percebendo que a minha igreja precisa de mim.
que a minha igreja precisa saber o que eu penso a respeito deles. Então nós precisamos ouvir com atenção o que o Senhor Jesus tem para nos dizer. Porque afinal de contas a igreja é dele. Ele pagou com a própria vida. Ele pagou com a sua obediência, com a sua dedicação, com a sua fidelidade, com o seu amor. Ele comprou a igreja. Ele comprou a igreja. E todo homem de Deus, toda mulher que se diz de Deus, salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, todo aquele, aquela que diz ter certeza de salvação, pertence à igreja de Jesus. Por isso que não dá para entender uma pessoa que diz ser igreja dizendo eu sou igreja. Isso não existe. Não existe você e eu dizermos eu sou igreja, porque nunca é num singular. Sempre será no plural. Que afinal de contas a palavra eclésia está falando de uma congregação. Está falando de uma assembleia. Está falando de um conjunto de pessoas. Então Jesus deu a sua vida, não foi só por mim, por você. Ele deu a vida dele pela igreja dele. A igreja de Jesus. E Ele quer ver essa igreja unida. Por isso que nós temos que prestar atenção nele, porque a igreja é dele, Ele é o cabeça, Ele é a fonte de vida dessa igreja. Sem Jesus essa igreja não sobrevive. Ele conhece essa igreja de forma íntima. Ele é o pastor do seu povo. Ele é o pastor da sua igreja. Por isso, Ele tem toda a autoridade para falar o que pensa da sua igreja. Como ela é e como ela deveria ser. É por isso que Jesus se manifesta. Ele se manifesta para deixar claro o que Ele pensa da igreja e como Ele gostaria que a igreja fosse. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7, por favor. Veja o texto. E acompanhe o texto atentamente. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Éfeso é uma igreja maravilhosa. Quem fundou essa igreja foi o apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Esse homem ficou de 2 anos e meio a 3 anos pregando na cidade de Éfeso. Era a capital do culto ao imperador. Cheia de idolatria, cheia de paganismo. Quando esse homem veio na unção do Espírito de Deus, pessoas se converteram. Houve libertação e cura. Transformação social incrível, fundamental na vida dessa cidade. Éfeso foi sacudido pelo poder de Deus. Éfeso, além de ser fundada pelo apóstolo Paulo, provavelmente o apóstolo Pedro passou por ali pregando, mas é evidente que João foi um dos seus pastores, depois de suceder a um outro pastor conhecido de todos nós, chamado Timóteo. De modo que essa igreja, ela realmente tinha uma herança, um legado realmente maravilhoso. Ela foi uma igreja privilegiada, se a gente pode dizer assim. Então escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, tem perseverado. No entanto, contra você, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, ou ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez.
Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós, para que a gente possa ouvir o Teu Espírito nessa manhã. Nós temos nossas próprias opiniões e ouvimos tantas outras, mas a mais importante é o que o Senhor pensa de nós como Sua igreja. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Ler as sete cartas às 7 igrejas é ler a respeito da caminhada da igreja de Jesus em todos os tempos. Eu queria que você tivesse isso em mente, em todos os tempos. É a expressão da história, do timeline, da linha histórica da igreja do Senhor e também do seu povo. Então é muito interessante essas cartas, porque eu e você depois devemos de lê-las pessoalmente, particularmente, aplicando à nossa vida. E recebendo essa carta como escrita diretamente a nós. Nós somos dos destinatários específicos dessa carta. E eu espero que você tenha essa atitude, você pegar essa carta e dizer: Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer aqui? O que o Senhor está querendo me ensinar aqui? E beber dessa carta, e não ter aquela ilusão de que isso aqui foi escrito para alguém. Esse texto foi escrito para pessoas que amam a Jesus, que querem passar a eternidade com Ele. Jesus está preocupado com o estado espiritual da sua igreja, e Ele está falando conosco exatamente aqui nesse momento. E Ele começa falando um elogio, e é lindo isso, porque o Senhor Jesus elogia a sua igreja. Ele reconhece os valores da igreja. Veja o versículo 2 comigo, por favor. Vamos ler junto comigo? Vamos junto? É junto comigo, tá bom? Comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu conheço você. Eu te conheço. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei da sua dedicação. Eu sei o quanto que você é dedicado. Eu sei que o seu trabalho é notório. E é interessante porque nessa igreja, no caso, cada pessoa foi identificada como realmente alguém que fazia algo para Jesus. E ele viu isso. E como eu disse, aquela cidade era um grande centro de culto ao imperador. A perseguição era intensa. Era intensa. Foi o segundo imperador, depois de Nero, que mais perseguiu a igreja e que destruía a igreja pelo prazer. Eles estavam debaixo de fogo, mas eles perseveraram. Eles perseveraram. Quando começou a pandemia, em março de 2020, naquele dia 15 fatídico, nós estávamos ainda reunidos lá no Eurocenter. Acho que eu e você, mesmo os médicos que estão aqui, não podiam imaginar o que estava por vir. Não podia imaginar o que estava por acontecer. Quem que imaginava aquilo? E depois, lá por mês de setembro, de outubro, onde parecia impossível, que nós estávamos quase um ano parados, um blackout, um lockout total, todo mundo fechado em casa. A gente tinha um medo enorme, terrível de sair na rua. A gente tinha medo. E você sabe que naqueles momentos eu pensei: será que a perseguição também tinha esse tipo de medo? Acho que deve ser uma coisa semelhante a isso, é horrível. A gente não queria colocar o pé para fora da calçada. A gente tinha medo de ser afetado pela enfermidade, pelo vírus. Nós tínhamos medo de ser contaminados. Eu suponho, eu tenho apenas uma suposição, que deveria ser esse tipo de pavor que cercava o coração de homens e mulheres, jovens, crianças. Entendeu? Quando ouviam dizer que elas não podiam se identificar com a igreja de Jesus, porque senão seriam mortas. E essa igreja permaneceu inabalável, fiel ao Senhor. Veja o que diz o versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Eu vejo tanta gente desfalecer na caminhada da igreja, por coisas, perdão a expressão, por picuinhas, por coisas pequenas demais. Eu vejo pessoas desistindo porque o irmão não deu bom dia. Eu vejo pessoas desistindo porque não recebeu um abraço de alguém.
Eu vejo pessoas desistindo porque não tem mais vontade, perdeu o prazer, vem uma apatia. E é a nós que o Senhor Jesus está falando com. Ele está falando comigo e com você. Ele está dizendo, olha, eu reconheço o seu trabalho. Eu sei que você é perseverante. Eu não tenho dúvida de que você é uma batalhadora. E ele continua elogiando. Agora falando da fé firme no Evangelho, versículo 2 ainda. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ah, meus irmãos, quando eu vejo pessoas, principalmente, por exemplo, na mídia social, concordando com expressões que nada tem a ver com o Evangelho, só porque achou a frase bonita, eu fico pensando, meu Deus, esse povo está engolindo coisas, eles não têm um filtro do Evangelho. Eu não sei como está o seu filtro do Evangelho, se você acha tudo muito lindo, tudo colorido, tudo bacana, só porque embaixo está escrito o nome de um pastor, só porque na frente foi um título, e você engole aquilo como se fosse verdade. Com eles não era assim, eles tinham discernimento, eles não foram enganados pelos que se diziam ser apóstolos. E isso aqui era uma coisa séria, porque quando os homens chegavam lá, se apresentavam, obviamente não tinha identidade, não havia internet, obviamente, o camarada, ele se passava por, ele dizia, não, eu sou apóstolo. E quem que ia lá em Jerusalém para provar isso? Quem que ia lá e falar com Paulo, dizendo, escuta, vocês enviaram alguém aqui? Perguntar para Tiago, para Pedro, para o próprio João, vocês enviaram um fulano de tal aqui, ele está aqui pregando em nome de Jesus e em nome de vocês. Só que nós estamos achando alguma coisa estranha aqui. Tem algo estranho no ensino desses homens. Tem alguma coisa que não está encaixando. Sabe o que é isso? É que o apóstolo Paulo, o apóstolo João e o pastor Timóteo, eles pregavam o evangelho simples de Jesus. E quando chegou alguém com uma sinfonia, com uma harmonia dissonante, com notas dissonantes, eles logo perceberam que tinha alguma coisa de errado. Eu vou fazer uma pergunta direta a você. Direta. Você que diz que ama Jesus e você que diz que tem certeza da sua salvação, você é capaz de discernir algo que não é do Evangelho? Esses discerniam. Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor, o Senhor Jesus continua. Você odeia as práticas dos nicolaítas, eu também odeio essa moçada. Eu também odeio essa turma. Eu também não suporto essa gente. É isso que Jesus está dizendo aqui. Os nicolaítas aparecem na literatura cristã da época dos pais da igreja como sendo aquelas pessoas que eram amantes do prazer descaradamente. Eram caluniadores conhecidos. E viviam uma vida devassa, e colocavam tudo isso na conta da graça, dizendo, pode pecar à vontade, não tem problema nenhum. Ali era uma troca de casais, era uma farra, prostituição, promiscuidade, fornicação, adultério, e tudo na conta do perdão depois pela graça. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que Ele não vê graça nenhuma nisso. Que, aliás, isso é o contrário, é uma desgraça. Na ausência total da graça, entra a carne, entra o desejo, entra a promiscuidade, entra a devassidão. Essa igreja identificou essa turma e disse, não nos pertence, não faz parte do nosso povo. E Jesus observou isso e disse, eu concordo com vocês, que eu também não suporto essa gente. Mas eu tenho uma queixa contra vocês, disse o Senhor. Uma queixa, versículo 4, por gentileza. Contra você. É forte a expressão, não é? É forte a expressão, não é? Já pensou uma pessoa te dar um elogio, olhando nos seus olhos a 30 centímetros, dizendo, eu tenho algo contra você. Tem uma coisa que é contra você. Eu não sei se alguém já fez isso com você. Comigo algumas vezes. Eu levei cada susto, eu tremi na cadeira, falei, o que está vindo aí? Eu tenho algo contra você. Então, é o seu pastor. Então, é aquele que deu a vida dele na cruz do Calvário, que olha para você dizendo, eu tenho uma coisa contra você. E eu acho que a gente devia prestar atenção nisso. E ele diz, você abandonou o seu primeiro amor.
Vocês são ótimos em teologia. Eu percebo que vocês conseguem discutir sobre qualquer assunto do ponto de vista teológico. Eu vejo em vocês claramente a teologia paulina, a teologia joanina, a teologia petrina, a teologia timoteana. Eu vejo os traços do pastorado de vocês, o quanto que vocês seguiram esses homens e aprenderam o Evangelho, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês se esfriaram. Vocês perderam o primeiro amor. Eu me lembro um dia que eu entrei na biblioteca do seminário onde eu estudava, isso na década de 80, no final, e era o meu segundo ano. Então, eu entrei em 86, 87, foi em 88. Eu estava na biblioteca, de repente, eu estava abrindo a minha Bíblia, porque um dos professores começou a dizer para nós: vocês precisam ler Bíblia. O nome desse professor é Júlio Paulo Tavares Abatiero. Ele era professor de teologia do Novo e do Antigo Testamento, e ele disse: eu estou percebendo aqui que vocês esqueceram a Bíblia, não é? Vocês não leem mais Bíblia. Então nós vamos agora tirar 20 minutos da nossa aula para estudar a Bíblia, o texto puro. E é isso que ele fez conosco nesse período. E então, motivado por isso, começou aquela chamazinha broxuriante. Sabe, aquele vagalumezinho começou a brilhar de novo. E eu estava lá na biblioteca, abri a minha Bíblia, e comecei a olhar para aquele texto e disse: Senhor, está tão estranho aqui. Parece que eu estou entrando num terreno estranho. Parece que eu estou entrando num lugar que eu nunca entrei antes. Eu não tenho mais prazer nessas letras, elas não mexem mais comigo, elas não são mais vivas. Elas perderam uma cor, elas perderam um brilho, elas perderam uma vitalidade, elas perderam a vida. E ali mesmo, eu me lembro de uma oração que eu fiz, eu falei: Senhor, onde é que começou a acontecer isso? Quando que eu comecei a vacilar e não percebi? Quando que eu comecei a me afastar de Ti e não percebi? Quando que eu comecei a me esfriar de Ti e eu não percebi, eu não vi? É possível nós sermos pessoas devotas, ouça. É possível você ser uma pessoa dedicada, prestadora de serviços, impressionante, mas mesmo assim perder a paixão, perder o brilho nos olhos. Não foi essa a mensagem que o apóstolo Paulo entregou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não adianta nada. É possível falar a língua dos homens e dos anjos. É possível dar tudo o que tem, mesmo assim não amar. É possível entregar o próprio corpo para ser queimado. É possível, mesmo assim, fazer tudo isso sem amor, sem ser motivado pelo amor. Israel, em sua caminhada, também trocou o primeiro amor por outros desejos. O amor de Deus é a base de tudo. O amor de Deus é a base de tudo. O amor a Deus é a base de tudo. O amor a Jesus é a base de tudo. O amor ao Espírito Santo é a base de tudo. Nós temos que nos apaixonar de novo por esse Deus. Nós temos que nos apaixonar de novo por esse Jesus. Não pelas coisas que você lê sobre Ele. Presta bem atenção, não é sobre Ele. Não é ler sobre Ele. É por Ele, a pessoa dEle. Sem esse amor, não há prazer na relação. Não há prazer na relação. Quem aqui já teve que andar com a amizade forçada sabe do que eu estou falando. É terrível, é horrível, é cansativo. É cansativo. É destruidor. Sem esse amor, a igreja não tem vida. Sem esse amor, a igreja de Jesus não tem vida. Deixa eu falar alguma coisa para você. Se você não tem esse amor, uma hora você para. Uma hora você para, você vai usar alguma desculpa, você vai encontrar facilmente uma desculpa e você vai sair da relação, da comunidade. Sabe por quê? Porque a única coisa que segura você aqui é o amor a Deus. É o amor a Jesus. Não é o que o seu marido está pegando no seu pé, não é a sua esposa pegando no seu pé, não é a sua criança dizendo vamos lá. Nós fazemos as coisas no automático, sem vida, porque o amor se esfriou. O amor se esfriou. Gente, vamos entender uma coisa, é o que a palavra diz, que o amor é maior do que o conhecimento. O amor é maior do que o serviço. O amor é maior do que o sacrifício. O amor é maior do que tudo isso. E o Senhor Jesus quer fazer brotar no coração de cada um de nós o verdadeiro amor por Ele. Por Ele, por Ele.
Deixa eu falar uma coisa para você, bem clara, curta e clara. Quanto maior for o seu amor por Jesus, menos as situações adversas vão abalar você. Seja em que medida, em que altura. Você jamais vai deixar o convívio com a comunidade de Jesus, porque você ouviu algo que você não gostou, se você for uma pessoa claramente enraizada no amor de Jesus. Porque daí você vai alcançar o que nós chamamos de maturidade. E nada abala um homem e uma mulher maduro no amor de Jesus. E quem diz que um fruto está maduro ou não é o amor, é a medida do amor, que ultrapassa a todas as outras coisas, que perdoa multidões de pecados. E você resiste e você persevera. E aí vem uma exortação, versículo 5, por favor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, olha para dentro, meu filho. Olha para dentro, minha filha. Para de olhar para a vida dos outros. Para de ficar verificando a vida dos outros. Começa a analisar a sua. Começa a se enxergar. Para de corrigir os outros, de julgar os outros. Quem começa a olhar para dentro de si, nunca mais vai olhar para fora do mesmo modo, porque sabe que vai descobrir dentro de você um monte de buracos, cavernas enormes, cavernas escuras, úmidas, dentro de nós. E aí você vai dizer, quem sou eu para julgar? A ou B ou C? Se dentro de mim eu descobri cavernas que nem eu mesmo sabia que tinha. Fazer a viagem para dentro. O filho daquele fazendeiro, o filho mais moço, que agora já perdeu tudo que tinha, estava comendo da lavagem que os porcos comiam, quando já não pudesse mais ir para o fundo, lá do fundo daquele lugar, cercado de porcos, completamente abandonado e longe de Jesus, ou longe do seu pai, ele disse, versículo 17 do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, há um texto que é, na minha opinião, um dos textos mais importantes da existência humana. E caindo em si, disse. Vamos repetir isso comigo, essa expressão? E caindo em si, disse. Está muito fraquinho, vamos lá. E caindo em si, disse. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já caiu em si alguma vez na vida? Você já reconheceu alguma vez que aquela pessoa que você odiaria dar razão para ela, você descobriu que ela tem razão sobre você, em alguma medida, em alguma coisa, porque você não caiu em si? Esse é Jesus. Olha para mim e para você e diz, minha filha, eu estou vendo, eu te conheço. O caminho que você escolheu é o caminho de morte, não vai dar certo, vai dar ruim isso aí. Meu filho, a mesma coisa, viagem para dentro. Tenha coragem de analisar honestamente e comparar você, como você estava no passado e como você está hoje. Faça uma análise sincera da sua vida com o Senhor, na sua trajetória com o Senhor. Aqueles que estão começando agora, talvez até já ouviram falar de alguém que chegou para você e disse, ei, meu filho, esse fogo aí passa, viu? Eu também já fui assim. Não tem coisa mais diabólica, mais satânica, mais anticristo, mais anti-evangelho, mais anti-reino do que essa frase. Que era o lugar onde nenhum de nós deveríamos ter saído. Então a pergunta é simples, como é que está a sua sede espiritual? Você tem sede espiritual? Você tem fome espiritual? Então Jesus diz para mim e para você, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no início. Como igreja de Jesus, como corpo vivo de Cristo, nós somos exortados a nos arrepender dos nossos pecados. Foi o salmista Davi que disse, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Salmo 32. Até que um dia, Senhor, eu fui à tua presença e confessei o meu pecado. No Salmo 51, o Senhor Jesus abre o coração, o salmista Davi abre o coração dele dizendo, eu pequei contra ti.
fui eu que pequei. Eu não vou pôr a culpa em ninguém aqui. Eu pequei contra ti. Diante daquela senhora pega em flagrante adultério na madrugada, naquele templo, quando todos os seus acusadores e algozes já tinham sido julgados pelo Supremo Juiz, já tinham saído do ambiente, e restou apenas ela e ele. E ele olha para ela e usa de um tratamento respeitoso, um tratamento de realeza, dizendo mulher. Aí, infelizmente, a tradução para o português não fica boa, porque mulher para nós é uma coisa meio quase pejorativa. Você se dirigir a uma senhora, uma jovem, dizer mulher, é quase pejorativo. Mas no grego isso tem um sentido especial. My lady, minha senhora, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela senhora disse, nenhum senhor, ninguém me condenou. E aí, surpreendentemente, Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai, você é livre. Mas observe, volte por outro caminho. Volte por outro caminho, porque esse caminho que você está vai te levar à morte de novo, de novo e de novo. Converta-se. Isso não é mágica. Isso não é emoção. Isso não é sentimento. É decisão deliberada. Decisão que precisa ser tomada por fé. Decisão consciente. Em nome de Jesus, essa manhã, eu estou dizendo a você, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Eu não sei onde você estava. Eu não sei de onde você caiu. Eu não sei como foi. Mas eu estou lhe dizendo, volte. Eu estou apenas repetindo o que o Senhor Jesus ordenou que o seu apóstolo amado escrevesse. Volte. Volte, independentemente de qualquer coisa, volte. Volte para o Senhor. E aí ele faz uma advertência, versículo 5. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Gente, Jesus não faz ameaças. Quem faz ameaça é a mamãe e o papai, que olha para a criança e fala assim, eu vou contar de 1 até 3. Aí começa, 1. Aí o 2 demora 2 dias. E o 3, então, às vezes nem aparece. Aí chama aquilo de ameaça. Daqui a pouco a criança descobre que aquilo tudo é uma farsa, é uma mentira, é só uma jogada. Depois não obedece mais coisa nenhuma, porque não acredita mais em você, porque você falou algo e não cumpriu. Jesus não faz ameaça. Jesus está apenas advertindo. Sabe o que é isso? É um aviso. Se não voltarmos, a luz de dentro de nós se apagará. Sabe o que é isso? Não é Paulo que disse que nós não podemos apagar o Espírito? Não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É isso que você quer? Você quer andar sem ouvir a voz dele? Você quer andar sem ouvir a voz dele, te perturbando, como uma luz amarela no painel acendendo? Você não quer mais isso? Você não quer mais a voz do Senhor falando com você quando você está indo num caminho errado e te chamando, você não quer mais ouvir a voz? Então ande com as suas próprias pernas, faça as suas próprias escolhas, porque daqui a pouco essa voz vai silenciar. E você não vai mais ouvir. Sabe por quê? Porque você tomou uma decisão. Eu não quero que ele me perturbe. Eu não quero ele na minha agenda. Eu não quero, assim como uma criança mimada que não gosta da parte mais firme da família, seja o pai ou seja a mãe. Ele prefere sempre o lado bonzinho. E o bonzinho é aquele permissivo que pode fazer qualquer coisa. Jesus está dizendo, vamos parar com essa festa. É isso que ele está dizendo. Aí a gente fica tomando decisões sem a sabedoria de Deus. Porque nós estamos no escuro. Ficamos sem o candelabro. Tomamos decisões por nós mesmos, depois nos arrependemos, depois choramos, depois reclamamos de Deus. Mas como você vai reclamar do Senhor? Se você conscientemente fez uma escolha, e toda escolha tem um resultado, toda semente semeada vai dar um fruto. E o Senhor Jesus está nos alertando, sem amor não há luz. Você precisa amar a sua esposa e ela vai amar você. Não é esperar que ela ame você para depois você amá-la.
Você tem que amar o seu esposo, e aí ele vai responder com amor a você, e não o contrário. E assim também com os filhos, e assim também com o Senhor. Nós amamos o Senhor, e o amor dele vem por nós. Só que com o Senhor tem uma diferença. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E nos recebeu do jeito que nós estávamos. Sem amor não há luz. O amor é o combustível da luz de Jesus. Sem amor não há luz. E ele encerra com uma promessa. Aquele que tem ouvidos, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é a nossa esperança. A vida eterna com Jesus. O acesso livre à árvore da vida, ouça isso, está garantido para aqueles que permanecem fiéis ao amor de Jesus, seja qual for a sua religião, rótulo, raça, cor, partido político, seja o que for. Está garantido por causa do amor de Jesus. O que é o céu a não ser a morada do amor? O que é o céu a não ser a morada do amor? O que é o céu? O céu é onde Deus está e Deus é amor. A recompensa para quem ama é amar e ser amado eternamente. Eternamente. Concluindo, como igreja de Jesus, nós temos hoje uma obra a ser realizada. Presta bem atenção, por favor. Vai haver movimentos aqui, mas eu quero que você preste atenção em mim, por favor. Como igreja de Jesus, nós temos uma obra a ser realizada. Uma luta a ser travada, um credo a ser declarado e vivido, mas, sobretudo, tem uma pessoa a ser amada com o amor que tínhamos por ele no princípio, um amor eterno, porque o amor dele por nós não se desgastou com o tempo. Você sabia que o amor dele por nós não se desgasta? Você sabia que ele continua amando você do mesmo jeito que sempre te amou? E aí você fala, mas mesmo me conhecendo, eu falei, mesmo te conhecendo, o amor dele jamais mudou por você, continua o mesmo amor, o mesmo amor. É o mesmo amor. Ele te ama com o mesmo amor. Não deixe a igreja dele participar ativamente da vida da igreja dele, porque foi ele que deu a vida dele para esta igreja. A igreja de I maiúsculo, que ele ama profundamente, e ele está dizendo, volte ao primeiro amor. Muitos estão deixando a igreja por perseguição interna e externa. Perseguição interna, um pegando no pé do outro, bullying, falta de respeito, julgando, isso é perseguição. E a perseguição externa. Muitos deixaram de caminhar apenas porque não concordaram com algumas coisas. Muitos abriram mão do convívio com o corpo de Cristo, porque não estão satisfeitos. Mas provavelmente é porque nunca entenderam o que significa ser igreja de Jesus. Volte ao primeiro amor. Lembre de onde caiu. Arrependa-se. Porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Eu vou experimentar do fruto da árvore da vida. Não por causa de mim, mas eu fiz uma escolha. O Senhor me amou. E me amou com o seu amor. E o teu amor é tão maravilhoso. E nada pode apagar esse amor que há em mim pela igreja de Jesus. Eu amo a igreja do Senhor. Tem um monte de pergunta que eu tenho para fazer ao Senhor sobre a igreja, que eu não entendo. Algumas coisas eu não concordo, mas eu amo a igreja de Cristo, povo de Deus, que vai ser arrebatado na sua segunda vinda, que é a noiva do Cordeiro, que foi escolhida para viver com Ele na eternidade. Eu espero te encontrar lá, meu irmão, minha irmã. Eu espero que você esteja lá com a gente, fazendo parte
da Igreja de Jesus. Com lutas, com cicatrizes, lutando, mas perseverando. Porque quem fez a promessa é fiel. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!